Bom dia, meus irmãos. Vamos dar início então à nossa aula hoje. Vou pedir já que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Miqueias. Hoje nós veremos dois livros pequenos, Miqueias e Naum. Opa, isso é importante. Só um segundinho aqui, gente. Beleza. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui também. Miqueias 1. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Beleza. Então vamos lá. Livros de Miqueias e Naum. São dois livros que a gente conhece até bastante não, né? Porque profetas menores a gente nunca conhece bastante, eu acredito. Mas o livro de Miqueias, ele é um livro que a gente conhece o texto muitas vezes que foi lido e pouco conhece das outras partes do livro. É um livro de 7 capítulos e ele é um livro conhecido por ser um livro cheio de misturas. Como assim um livro de misturas? É um livro que vira e mexe, ele está falando de um juízo, depois do nada ele muda para uma palavra de esperança, depois ele volta para uma palavra de juízo, depois ele volta para uma palavra de esperança, depois uma de juízo, depois uma de esperança. E Miqueias é assim. A gente vai entender um pouco o porquê disso. E Naum é um livro que muita gente se pergunta, para que serve Naum? Sabe por quê? A gente vai ver que Naum, ele é um livro que trata de um outro povo, que é o povo de Nínive, que trata da destruição da cidade de Nínive. Nínive é a capital do reino da Assíria, um inimigo do povo de Israel. Então, muita gente se pergunta, mas peraí, por que Deus colocou na Bíblia um livro que fala da destruição de um outro povo e nem sequer fala algumas coisas sobre o povo de Deus muito claramente? Vamos tentar entender isso também. Vamos começar então por Miqueias. Vamos fazer um pedaço da aula de Miqueias e outro pedaço de Naum. Então vamos lá. Miqueias. Engraçado, aqui está com acento, aqui está sem. Acho que nas Bíblias novas está sem, né? Por causa da nova ortografia. Características básicas. Vamos começar então. O nome do livro de Miqueias leva o nome do seu autor. Não muda em nenhuma das versões, talvez só a forma de escrita. Em uns é Micaias ou alguma coisa assim. E segue o mesmo padrão. O significado do nome de Miqueias é: quem é como o Senhor Deus? Quem é como Yahvé? É um nome muito comum no Antigo Testamento. O nome em si não vai trazer tantas coisas assim para nós, de acordo com o conteúdo do livro. Contexto: quem é o autor? Alguém lê aí o verso 1 do capítulo 1 para a gente. Então, o primeiro capítulo diz para nós que quem recebeu essa visão foi Miqueias. Mas, como a gente já tem visto ao longo das aulas, depois do iluminismo, principalmente com a vinda do liberalismo teológico no mundo, muito questionamento se deu no texto bíblico, porque cresceu uma matéria aí, foi muito estudada, chamada crítica textual, crítica literária. Então, eles começaram a questionar várias questões da Bíblia. A gente viu que vários livros foram questionados a sua autoria. E Miqueias tem umas questões também
eu acho que é interessante a gente dar uma olhada nesses questionamentos, para a gente aprender algumas coisas do livro. Esses questionamentos, não tinha nenhum questionamento sobre a autoria de Miqueias até o século XVIII do nosso tempo. Mas aí chegou o liberalismo teológico e aí eles questionaram algumas coisas. A primeira questão foi justamente as diferenças textuais do livro. Falta de padrão textual. Lembra que eu falei que Miqueias tem várias partes de juízo, depois vem uma parte de esperança, depois vem uma parte de juízo, depois vem uma parte de esperança. Ou seja, é diferente, por exemplo, do que a gente viu em Joel, em Amós, que começa toda uma parte de juízo e finaliza o livro com uma parte de esperança e acabou, tem um padrão de escrita. Miqueias não tem esse padrão. Então eles questionaram muito isso. Será que foi só um cara que escreveu? Não. Pode ser que Miqueias tenha escrito um pedaço, mas provavelmente os outros não. Foram adições posteriores feitas por outras pessoas. Esse é um questionamento. Um segundo questionamento é uma citação de Miqueias que é feita em outro livro da Bíblia. Alguém abre para a gente lá em Jeremias 26, 18. Jeremias 26, 18. Quem achou aí pode ler. Beleza. Agora vamos voltar para Miqueias. Isso que Jeremias citou é um texto de Miqueias. Miqueias 3, versículo 12. Se você abrir lá em Miqueias 3, versículo 12, você vai ver que é justamente a citação de Jeremias. E aí, o que os críticos dizem? Como esse texto de Miqueias é justamente uma transição de uma parte de juízo para uma parte de esperança, porque o versículo 12 do capítulo 3 é justamente o final de uma parte de juízo que Deus está trazendo. Se você olhar logo em seguida, olha o versículo 1 do capítulo 4. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e blá blá blá. Ou seja, começa uma parte de esperança de novo. Eles dizem que Jeremias ele não teria sido seletivo e escolhido um versículo que trata de um final de um juízo, sendo que logo em seguida vem a resposta de uma esperança. Então eles dizem que Miqueias provavelmente parou ali, e aquilo foi até onde Miqueias escreveu. E em seguida foram outros autores que escreveram esse texto. É mais uma crítica que eles colocaram. Só que, na verdade, essa é uma das opiniões. Tem várias outras opiniões que eles começam a formular a partir desses padrões diferentes de texto de Miqueias. Como é que a gente responde a isso? Miqueias, a gente entende que ele é uma coletânea de pregações que tem o seu próprio padrão interno. Ele não é, por exemplo, um livro escrito como Joel e Amós escreveram, seguido, juízo, esperança, acabou o livro. Não, é como se Miqueias pregou, depois ele pregou de novo, depois ele pregou de novo, depois ele pregou de novo, e ele compilou tudo isso em um livro. Por isso que ele não tem um padrão de início, meio e fim. Ele tem várias, início, meio e fim aqui, início, meio e fim aqui, porque são pregações, uma coletânea de pregações diversas de Miqueias ao longo do tempo que ele profetizou. E sim, são vários anos que Miqueias ele profetizou. A gente viu lá no versículo 1 que foi lido que ele citou 3 reis. A gente vai falar isso logo, logo. Ele citou que ele profetizou ao longo nos dias de Jotão, de Acás e de Ezequias, reis de Judá. Ou seja, ele pregou por um tempo longo, um tempo de 3 reis. Isso indica que ele pregou pelo menos do ano 750 até o ano 686. Nesse meio tempo aí, a gente não sabe qual ano específico, mas tem um período longo. Então foram várias pregações que ele fez aí nesse tempo. Então não necessariamente precisa se ter um padrão de início, meio e fim no livro inteiro. Uma segunda questão. Não poderia ter sido escrito muito posteriormente, senão vai perder o peso de profecia.
de Miqueias. Por quê? Porque Miqueias ele fala tanto de Samaria, quanto ele fala de Judá. E a gente sabe que Samaria é a capital do Reino do Norte, e o Reino do Norte veio a cair em 722. Se não foi Miqueias que escreveu e foi alguém posterior que escreveu, provavelmente escreveu depois da queda do reino. Então, a profecia ia perder sua força, né? Porque qual que é a força de uma profecia para a época? Uma coisa que ainda não aconteceu e vai acontecer. Então, isso ia perder completamente a sua força, ia ter simplesmente caráter histórico para o povo. Então, a gente crê que esse é um outro motivo para que não tenha sido uma escrita muito posterior, porque senão ia perder o caráter de profecia, ia ser um caráter unicamente histórico. E, por fim, não faz sentido a gente alegar que aquela citação de Jeremias prova alguma coisa de ter um escrito posterior de Miqueias. Na verdade, para mim, prova o contrário, né? Prova que justamente Miqueias realmente escreveu aquele texto. É claro que aquele é no capítulo 3, mas prova para a gente que Miqueias realmente escreveu um livro. Ele escreveu uma parte do livro. E não tem coisas que nos façam acreditar que ele não tenha escrevido todo o livro. Pelo menos nós não encontramos com essas críticas que são feitas. A sequência que é esperançosa, ela é comum em qualquer outro livro de profecias no Antigo Testamento. Sempre tem um livro, sempre tem o juízo e logo em seguida é apresentada a profecia de esperança. Então, nós cremos sim que foi Miqueias quem escreveu todo o livro de Miqueias. Para quem que foi escrito e onde foi escrito? Ih, ficou ao contrário. Para quem e onde? Onde foi escrito lá no Reino do Sul. A gente viu aí que no início estava escrito que Miqueias, um morastita. Morastita significa que ele é da cidade, uma cidade chamada Morissete. E essa cidade é no Reino do Sul. E provavelmente ele pregou ali no Reino do Sul mesmo, e muito provavelmente em Jerusalém, porque ele cita Jerusalém o tempo inteiro, falando diretamente em Jerusalém. Por exemplo, alguém leu o capítulo 3, verso 12. É justamente o texto que Jeremias citou, né? Mas aqui o que eu quero reforçar aqui é que ele está falando, por causa de vocês, de Sião, de Jerusalém, que Sião e Jerusalém vão ser destruídos. Ou seja, ele está falando direto para eles. Então, provavelmente, ele falou lá na própria cidade de Jerusalém mesmo. E para quem que ele falou? Para todo Israel, mas com mensagens específicas, tanto para o Reino do Norte quanto para o Reino do Sul. Ele é um profeta que ele fala desde antes da queda do Reino do Norte, ele vê a queda do Reino do Norte acontecendo e ele profetiza ainda depois da queda do Reino do Norte, falando para Judá também. Então, a profecia de Miqueias ela é abrangente, ela tem um tempo abrangente aí. E quando foi escrito? Aí a gente olha a questão dos reis, que ele fala no versículo 1, Jotão, Acás e Ezequias. Todos eles são reis de Judá. Jotão, ele reinou mais ou menos entre 750 e 732. Acás reinou mais ou menos entre 732 e 716. E Ezequias reinou mais ou menos entre 715 e 686. Agora, a gente não sabe nesse meio tempo quando ele começou e quando ele finalizou. Mas a gente tem certeza que está entre os anos de 750 e 686 a profecia de Miqueias. E é provável que seja mais dentro do tempo do rei Acás e do início do tempo do rei Ezequias. Por quê? Porque o rei Jotão foi considerado um rei bom de Judá. E o rei Ezequias, do meio para o final do seu reino, foi considerado um rei bom. Por quê? Justamente pela profecia de Miqueias. Miqueias e Isaías, que eles são contemporâneos, eles pregaram, e o rei Ezequias veio a se converter dos seus maus caminhos. Isso é bem interessante para nós, na história do reino. E o rei Ezequias se converteu justamente com
a profecia dada por Miqueias e Isaías. E aí o reino de Judá não veio a cair durante o seu reino, demorou ainda depois. Foi os seus filhos e os filhos dos seus filhos que viram a queda do reino de Judá, porque eles voltaram a se perverter. Então é provável que Miqueias pregou mais fortemente na época do rei Acás, que era um rei mau. Ele foi considerado um rei mau. Bom, qual é o propósito do livro de Miqueias, então, para a gente? Propósito bem simples. Evidenciar os pecados do povo de Deus, anunciar os castigos vindouros por conta disso, mas também anunciar a esperança de salvação futura que centraliza no aparecimento do Messias divino. É um texto que ele é bem específico para a vinda do Messias. Ele focaliza nisso. A gente vai ver o porquê. Inclusive é citado lá em Mateus, um dos textos de Miqueias. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada agora no conteúdo do livro de Miqueias. Rapidinho. Para a gente entender o esboço do livro, né? É sempre bom a gente dar uma olhada. Capítulo 1, versículo 1, é como se fosse a introdução. Eles chamam de sobrescrito, né? Não entra na história, mas ele está anunciando as coisas principais. Quem é o autor, da onde ele é, qual é o tempo que ele está escrevendo, e por aí vai. É o versículo 1, a gente já leu. E aí, no versículo 2, ele vai começar com um primeiro ciclo, que talvez seja uma primeira pregação de Miqueias, que vai do capítulo 1, versículo 2, até o 2:13. E aí, uma coisa que eu quero que vocês verifiquem em todos os 3 atos que eu vou demarcar aqui no livro, é que sempre vai ser juízo com final de esperança, fim do primeiro ato. Depois, juízo com final de esperança, fim do segundo ato. Depois, juízo com final de esperança, fim do terceiro ato. Há divergências nessa separação? Tem gente que coloca só 2 atos. Por quê? Porque o primeiro escrito de esperança ele é bem pequenininho, é bem curtinho, no capítulo 2, versos 12 e 13. Então eles pulam e colocam como se fosse um ato só, finalizando a esperança nos capítulos 4 e 5. Mas eu preferi dividir em 3 atos, porque eu acho que fica mais fácil da gente olhar. Então vamos lá. Do 1, 2 ao 16 é anúncio de juízo. Alguém lê os versos 3 e 4 do capítulo 1. Isso aqui é básico de livros de profecia. Deus aparece como um Senhor tremendo. Vocês já viram em vários outros livros de profecia, a gente já viu isso. Não são todos que têm esse mesmo padrão, mas muitos têm. Deus aparece como um Senhor grandioso, o monte treme, a terra treme, fogo e tudo mais, porque está mostrando que Deus é um Deus grandioso e ele está irado com o pecado do seu povo. Então, no início desse anúncio de juízo, mostra o aparecer de Deus. E aí, Miqueias ele vai nomear cidades que elas são culpadas de suas rebeliões, né, sobre quem Deus vai cair em ira, e o seu julgamento vai cair sobre eles. Lê o versículo 5, alguém para a gente. 1:5. Aí ele já está citando para a gente os 2 reinos, tanto Samaria, que é o reino capital do reino do norte, quanto Jerusalém, que é a capital do reino do sul, de Judá. Então ele está apontando os julgamentos, esse juízo, para todo o Israel. Os 2 reinos vão sofrer por conta do pecado. Aí no versículo 9 ele fala especificamente de Samaria, e aí depois, nos versículos 6 e 7 ele fala especificamente de Samaria. No versículo 9 ele fala de Jerusalém. E alguém lê o versículo 16.
Esse versículo ele aponta para o cativeiro que vai vir, mas o que eu acho interessante dele é que Miqueias ele está mostrando um pingo de esperança aí. Ele está falando para eles se arrependerem. Por quê? Porque ele está falando, tosquia-te, calva-te. Isso é sinal de luto, sinal de arrependimento. Você tira seu cabelo, você tira e coloca no pano de saco e cinza. Você se humilha quando você se arrepende. Então Miqueias está falando, se você não se humilhar, o cativeiro vai vir. Se você não se humilhar, o cativeiro vai vir. Ele está apontando já para o cativeiro tanto de Samaria, que vai vir pelos assírios, quanto para o cativeiro de Judá, que vai vir pelos babilônios. E a gente vê que Judá realmente se arrependeu no rei Ezequias. E aí o cativeiro de Judá foi muito depois. Enquanto o cativeiro de Israel, reino do norte, foi em 722, o reino de Judá só caiu em 586. Ou seja, mais de 100 anos depois, aí, quase uns 150 anos depois só, que veio a cair. Em segundo lugar, do capítulo 2, versos 1 a 11, a gente vai ver os motivos para esses juízos. Ele vai anunciar por que vocês estão caindo. Eu vou falar por que vocês estão caindo. Alguém lê. Na verdade, não precisa ler não, para a gente não perder esse tempo, mas olha só os títulos dos textos. Primeiro ele fala da opressão dos gananciosos, né? Ou seja, os líderes se tornaram ricos por ganância e roubavam os pobres e não eram justos com os pobres. Então, a ganância ele está questionando aí para esse povo. E, em seguida, ele critica os profetas. Ele fala que eram falsos profetas. Os profetas eram corruptos. E, por causa desses pecados específicos, o reino vai cair, porque eles não estão se arrependendo. Deus avisa e eles não se arrependem. Mas temos uma prévia de esperança aí nos versículos 12 e 13 do capítulo 2. Alguém lê aí para a gente versos 12 e 13. Então, a primeira prévia de esperança que o texto nos dá tem duas questões principais. Primeiro, Deus ele fala, mas eu vou voltar e eu vou ser o pastor de vocês e eu vou salvar o remanescente do povo. Vai ter uma parte do povo que vai se arrepender e vai permanecer no Senhor, mesmo depois da queda. E uma segunda questão que ele fala é que Deus vai reagrupar o seu povo e vai trazer e restabelecer um novo rei. Opa, já tem um apontamento futuro aí para um novo rei que viria para conduzir o povo. E um novo reino seria estabelecido. A gente vai ver isso melhor, porque ele vai ampliar essa esperança mais para frente. E aí começa um novo ciclo agora. Nos versos 3 nos versos do capítulo 1, capítulo 3, nossa, tá difícil aí. Capítulo 3 até o capítulo 5, vai falar da injustiça dos líderes de Judá e do juízo iminente, mas também da promessa de restauração. Esse bloco, ele tem um grande bloco de promessa de restauração, de esperança. O capítulo 4 e o 5 são inteiros, quase, de esperança. Mas vamos dar uma olhada no início. Tem um texto errado ali, tá? 3, de 1 a 12. Primeiro vem a mensagem do juízo, mensagem de juízo. Os líderes, eles administram para os ricos, privando os pobres de suas terras. E agora ele vai ser bem específico. Alguém leu o versículo 1 do capítulo 3.
Ele está se direcionando diretamente aos líderes, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul. Veja aí que ele fala: vocês, chefes de Judá, vocês, chefes de Israel, o juízo é para vocês. Ele está sendo bem direto aí para eles. E o anúncio deles a gente já até leu no versículo 12 desse capítulo, né? Que o desastre viria e o templo seria destruído. Isso é uma das piores coisas que pode acontecer com os israelitas, né? Porque o templo representa a presença do Senhor no meio deles. Se Deus não está mais no meio deles, eles realmente estão perdidos. Se o templo é destruído, eles realmente veem. Se Deus deixou que o templo fosse destruído, é porque ele realmente se foi de nós e nós estamos perdidos. Então, o juízo foi declarado aí no capítulo 3. E agora a gente começa com uma grande promessa de esperança nos capítulos 4 e 5. Uma primeira é uma esperança para o fim desse juízo e depois uma esperança mais futura de um novo rei e o seu reino. E ele vai expandir o que ele já disse antes. Vamos dar uma olhada. Alguém lê o versículo 1 do capítulo 4. Então, tem uma promessa de que o juízo não vai durar para sempre. Vai haver uma restauração. E Deus os enche com essa esperança mais uma vez. E tem uma coisa a mais nessa esperança que não teve antes. Alguém lê o versículo 7 do capítulo 4. O que ele está fazendo aí? Ele está aproximando pessoas que estavam distantes. Qual que é o anúncio aí para nós? Os gentios agora vão fazer parte. Não vai ser só o povo de Israel. Vai abranger muito mais gente nessa esperança que Deus está prometendo aí. E por fim, alguém lê o versículo 10. Ele fala aí do cativeiro babilônico, bem abertamente, que vocês vão para a Babilônia, mas Deus vai libertar vocês de lá e vai trazer vocês de volta para a sua terra. Ou seja, a restauração vai ser uma restauração do povo, da terra, incluindo novas pessoas. E agora o capítulo 5 vai expandir isso ainda mais com a questão do novo reino e do novo rei. A esperança de um novo rei do seu reino. Aí tem um texto bem importante. Alguém leu o versículo 2 do capítulo 5. Da onde que vai sair esse rei? De Belém. E ele vai reinar em todo o reino de Israel, vai se reinar todo o povo. Isso está se remetendo a quem também nasceu em Belém. Quem foi o rei antigo que nasceu lá também? Grande rei Davi. O rei Davi, da linhagem dele viria o Messias prometido. Ele está apontando para o Messias que virá à frente. Alguém lê Mateus, capítulo 2, verso 6. Então, lá em Mateus, quando Jesus estava para nascer, esse texto foi utilizado pelo apóstolo Mateus, justamente para falar: esse guia, esse novo rei está chegando. Esse novo rei está aí. É um apontamento messiânico.
Alguém leu agora os versos 4 e 5 do capítulo 5 de Miqueias. Então esse rei viria, estabeleceria o seu reino e ele estabeleceria a paz. Ele será a nossa paz. Então, ele vai finalizar essa profecia de esperança, mostrando depois nos versos 9 a 15, que é até o final do capítulo 5, que o reino de Deus ele vai confrontar e eliminar o mal. E aí o seu novo rei vai estabelecer o seu reino e a paz será estabelecida. Esse é um apontamento bem mais futuro, porque ele aponta para a vinda final de Jesus Cristo. A gente vai ver isso quando a gente estiver falando das aplicações. Vamos entrar no terceiro e último ciclo de Miqueias. Novas acusações e um novo final de esperança estão nos capítulos 6 e 7. 6:1 até 7:7 nós temos a mensagem de juízo. No 6, alguém lê 6:3. Ou seja, Deus está se queixando de Israel. Por que vocês estão assim? O que eu fiz para vocês se rebelarem contra mim? Sabe qual é o caminho que vocês têm que seguir? Aí tem o texto mais conhecido de Miqueias, que é um belíssimo texto. Abre aí 6, de 6 a 8. Olha o que ele diz. O povo estava até adorando ao Senhor, mas veja o que o Senhor diz. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que Deus e o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Ele está mostrando aí para nós que aquele povo até adorava ao Senhor na questão de obedecer às práticas que Deus exigia. Mas o coração deles não estava adorando ao Senhor. Tanto que o profeta até fala, vocês podem oferecer 1.000 ribeiros de azeite, 1.000 cordeiros podem ser sacrificados. O que o Senhor exige de vocês não é essa prática mentirosa, mascarada. Deus exige de vocês é que vocês pratiquem a justiça, a misericórdia e andem humildemente com o seu Deus. Aqui tem a queixa e o motivo, do juízo daquele povo. E em seguida, a gente vai ver que a declaração desse castigo merecido de Israel. Alguém lê os versos 13 e depois o verso 16 do capítulo 6. Deus então declara qual vai ser esse juízo. Vocês vão ficar desolados. Desolar, aquela cidade, aquele reino onde eles vivem, vai ficar deserto, eles nem vão estar lá, porque eles vão ser levados para o cativeiro. E então Deus vai trazer opróbrio sobre aquele povo. É um juízo pesado por causa do pecado deles. E, para finalizar essa parte de juízo, tem um lamento do profeta aí nos versos 1 a 7 do capítulo 7. O profeta lamenta isso. Alguém lê os versos 1 e 2 para ver o início desse lamento.
O profeta, então, ele começa falando aí da situação ruim que eles se encontram, mas ele reconhece que é merecido. Ele fala, por quê? Porque não tem ninguém entre nós que seja bom. Todos realmente foram rebeldes e pecaram contra o Senhor. O castigo é merecido. Só que ele não termina esse lamento assim. Esses versículos de 1 a 7 é como se fosse um pequeno salmo de clamor ao Senhor. Olha como é que ele termina no versículo 7. 7:7. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ele ainda assim se declara pecador ao Senhor, mas ele se coloca debaixo do Senhor e fala, ele vai me ouvir, em algum momento vai ter um momento de esperança. E o momento de esperança é apresentado logo em seguida. Nos capítulos 7, de 8 a 20, tem a mensagem final de esperança. Alguém lê o versículo 9 do capítulo 7. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue minha casa e execute o meu direito. Ele me tirará para e eu verei a sua justiça. Então, essa mensagem de esperança tem uma confiança, está sendo mantida aí no Senhor, nesse versículo. E aí tem uma promessa grandiosa para eles. Vê aí o versículo 15 primeiro. Alguém lê o versículo 15. Eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. Ele está remontando a época da salvação mais grandiosa que Deus havia dado lá na época de Moisés, quando aquele povo todo enorme foi libertado da escravidão do Egito. Todas as vezes que quer falar de algo grandioso na Bíblia, de salvação, sempre se remete ao Egito, lembra? Ele está falando que ele vai fazer agora maravilhas grandiosas, tal como ele fez no Egito. Ou seja, vai ser algo grandioso, uma esperança. Vocês podem ter esperança porque vai ser algo grandioso que Deus vai fazer por vocês. E ele finaliza nos versos 18 a 20. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? E quem que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Então ele finaliza louvando ao Senhor, porque o Senhor é misericordioso e ele não se esquece das promessas que ele havia feito, tanto lá a Abraão, tanto lá a Jacó. Deus não se esquece, ele vai se manter fiel, ele vai julgar o povo que o povo merece, mas ele não vai acabar, exterminar o povo ou acabar com a aliança que ele fez com o povo, não. O povo vai ser corrigido e vai voltar a ser povo do Senhor. Essa é a história aí do livro de Miqueias. 3 ciclos que a gente olhou, de juízo e esperança, juízo e esperança. E a gente aprende algumas coisas com isso. Primeiro, Deus ele traz juízo sobre o pecado. Pecado tem consequência. A gente está falando isso sempre nos livros dos profetas menores, porque isso é muito claro neles. Pecados têm consequências, mas Deus é misericordioso e ele é fiel às suas promessas, e ele é fiel àquele que se arrepende, e ele abençoa aqueles que se arrependem de seus pecados. E por fim, a esperança no Messias vindouro que restauraria a Israel. O descendente de Davi ele é apontado tanto lá na primeira promessa como o rei que viria. Na segunda promessa a gente viu que fala de Belém, é uma promessa bem específica que ele vai vir de Belém, vai reinar em todo o povo. E a gente vê que esse cumprimento ela vai se dar em 3 etapas. 2 etapas já aconteceram, nós estamos aguardando a 3ª etapa dessa profecia, do cumprimento dessa profecia. Quando o povo retornou da Babilônia para construir o templo, é o primeiro. Não coloquei ali. É a primeira etapa dessa promessa de restauração. O povo voltou do cativeiro babilônico e reconstruiu o templo. A gente vai ver isso mais especificamente nos livros de Ageu e Zacarias, que é justamente esse tempo que trata. Então, é a primeira parte do cumprimento da promessa.
Deus não deixou que o povo ficasse cativo o tempo inteiro. O povo retornou para a sua terra, reconstruiu o templo. Só que esse templo apontava para algo muito maior, que é a segunda etapa do cumprimento, quando Cristo veio e habitou no meio do seu povo. Lembra que o templo não representa a presença de Deus no meio do povo? Quando Cristo vem, significa que Deus veio de fato em carne e osso para o meio do seu povo. Então é uma representação muito maior do templo aí quando Jesus vem para o meio do seu povo. Então a restauração, a segunda etapa da restauração vem quando Cristo vem para o meio do seu povo. E a terceira parte, que é a que nós aguardamos hoje também, é quando Cristo retornará e trará essa nova Jerusalém do céu, onde ele fará novos céus e nova terra e onde não existirá mais mal. E como diz no capítulo 4, ele será a nossa paz. Cristo será a nossa paz. Plena paz vai reinar nesse mundo. Essa é a terceira parte que a gente aguarda que Miqueias traz de esperança para nós. O livro de Miqueias é um livro bonito. Ele tem esses ciclos, mas as mensagens de esperança dele são muito belas e a gente tem muito a se reconfortar com esse livro. E não são mensagens de esperança pequenas. Por exemplo, se você ler Amós ele tem 9 capítulos e o último capítulo, os 4 ou 5 últimos versículos são a mensagem de esperança. O resto é só juízo, é só anúncio de castigo e coisa e tal. O livro de Miqueias não. O livro de Miqueias tem grandes partes de esperança para a gente confortar o nosso coração. Mas agora a gente vai entrar num livro bem diferente. O livro de Naum. O livro de Naum, meus irmãos, ele leva o nome do seu autor, aí em todas as versões, só muda a forma de escrever, um é com H, outro tem O, mas Naum, sempre Naum. E o significado de Naum é compaixão ou consolação. E isso é uma baita ironia frente ao conteúdo do livro. Porque o livro de Naum, ele é um livro severo. Ele é tido por alguns como o livro mais sanguinário da Bíblia. E como é que o significado do nome é compaixão? É uma baita ironia frente a esse conteúdo do livro. Mas talvez isso nos ajude a lembrar que a compaixão de Deus também reside na destruição dos nossos inimigos. Porque o livro de Naum, ele não é um livro que aponta um castigo para o povo de Israel. Ele aponta um castigo para um outro povo, que é o povo da Assíria. Na cidade de Nínive, que é a capital da Assíria, mais especificamente. Então, a severidade de Naum é contra essa cidade, e Deus mostra a sua compaixão livrando o seu povo desses inimigos. Então vamos dar uma olhada no livro de Naum. É um livro bem curtinho, de 3 capítulos. Quem é o autor? Alguém lê Naum 1:1. Então, aí aponta para nós que a visão foi para Naum. Ele que recebeu todos esses ensinamentos. E não há nada para a gente que desacredite isso. Ele não é um texto, um livro que tem muitos críticos que apontam que não tenha sido Naum. Sempre tem um ou outro, mas nesse caso aqui são bem poucos. Então, a gente acredita realmente que foi o Naum que escreveu. Mas quem é que é esse Naum? A gente não sabe absolutamente nada sobre esse Naum. Simplesmente sabe que é o que diz aí nesse versículo 1, que ele é um eucosita, ou seja, ele é da cidade de Eucós. E o que a gente sabe dessa cidade? Nada também. Tem várias especulações quanto a essa cidade. Ela era ali, ela era aqui, por parecer com nomes de outras cidades, que era escrito de uma forma, de outra. Mas não faz muita diferença para nós, então eu nem vou trazer aqui, porque não acrescenta muito. Porque o livro não vai ter coisas a nos ensinar por meio da cidade de onde vem Naum. É mais importante a forma como o livro se apresenta para nós. Onde que foi escrito? Então, aí tem várias especulações sobre o local, a gente não sabe, mas ele trata sobre um outro reino. Então, provavelmente ele estava em Judá, ou porque a Samaria já tinha caído,
E de lá ele escreveu para o povo, dando esperança para o povo quanto à queda do reino da Assíria. Quando que foi escrito? Na verdade, um limite de tempo onde ele deve ter sido escrito. Alguém lê 3:8. Naum 3, versículo 8. Esse Noamon é uma cidade que ela é chamada também cidade de Tebas. Essa cidade é uma cidade que fica ali perto do Egito, perto do rio Nilo, onde a Assíria dominou. A Assíria pegou aquela cidade, derrotou quem estava lá e pegou para si aquela cidade. Ou seja, e o profeta Naum está citando essa queda dessa cidade, como algo que já aconteceu. E isso aconteceu ali no ano de 664. Então, certamente a profecia de Naum foi depois desse ano, e certamente ela foi antes de 612, que é a data da destruição de Nínive, que é justamente a profecia que Naum vai trazer aqui, é da destruição da cidade de Nínive. Então, nesse meio tempo aí, ele escreveu essa profecia. Para quem foi escrito? Para os israelitas terem esperança na queda desse grande inimigo. A Assíria, meus irmãos, foi um reino que veio avassalador, detonou com o reino do norte, e só não detonou o reino do sul, porque Deus foi misericordioso para com o reino do sul. E assim, Deus está mostrando, por meio do profeta Naum, uma grande mensagem de esperança, de que mesmo grandes inimigos caem diante do Senhor. O propósito desse pequeno livro é mostrar para a gente que Deus é quem liberta o seu povo e julga os seus inimigos. Deus é quem liberta o seu povo e julga os seus inimigos. Mas tem uma coisa importante nesse livro, uma análise literária. Lembra de Miqueias? Miqueias, ele escreveu o livro como se fossem compilações das suas pregações. Naum, não. Naum não faz transcrições de suas pregações, mas é um belo texto poético muito bem elaborado. É quase como se fossem salmos escritos, uma poesia escrita, uma poesia bem sombria, mas uma poesia bem elaborada. Ela contém acrósticos e paralelismos. O que é isso? No capítulo 1 de Naum, é um grande acróstico, como se fosse o Salmo 119. O que é um acróstico? O primeiro versículo começa com uma letra do alfabeto, o segundo versículo começa com outra letra, com a segunda letra do alfabeto, o terceiro versículo com a terceira letra do alfabeto. Ou seja, ele quer fazer algo bem organizado, milimetricamente planejado. Não é um texto que ele escreveu do nada assim. Não, ele pensou, ele quis escrever bonito aquilo ali. E mais, tem paralelismos. Paralelismo é como se fossem as nossas rimas de hoje em dia, das nossas poesias. Vamos entender. Alguém leu 2 de Naum. Veja aí que ele usa paralelismos. O que são paralelismos? Olha aí, o Senhor é Deus zeloso e vingador. É a primeira parte desse paralelismo. Logo a frase de baixo, o Senhor é vingador e cheio de ira. Isso era comum naquele povo, a forma de fazer poesia deles era assim. A primeira linha fala uma coisa, a segunda linha repete o que a primeira linha disse, só que acrescenta alguma coisa. É uma forma como se a gente rima hoje. Para que a gente rima hoje? Não sei, para ficar bonito, que é a nossa forma de fazer poesia. A forma de poesia dos hebreus era esse paralelismo. Uma coisa repete essa coisa acrescentando. Tem vários tipos de paralelismo. E a gente vê que ao longo do livro de Naum inteiro é cheio de paralelismos, porque é uma grande poesia. Pode falar. Sim, exatamente. Então, é uma coisa poética. Naum, ele não pegou e compilou o que ele falou. Não, ele pensou em tudo aquilo que ele está escrevendo para deixar um texto belo,
para os seus leitores. Então vamos olhar esse conteúdo do livro de Naum. Ele é bem menorzinho do que o de Miqueias, e ele começa com um sobrescrito, né? A introdução fala quem é Naum, de onde ele vem, e fala o que é o texto, né? Ele fala sentença contra Nínive, é bem específico, sentença contra Nínive. E aí, do capítulo 1 e o inicinho do capítulo 2, Deus vai aparecer para julgar o mal e salvar o seu povo. Esse primeiro capítulo ele é o único que não trata diretamente da sentença contra Nínive. Ele vai tratar como se fosse uma introdução para isso. Vamos olhar. Dos capítulo 1, do 1 a 8, é esse salmo de louvor, que eu falei que tem um acróstico, né, é todo belo, a Deus que luta pelo seu povo. Vamos ver alguns textos. Lembra como é que começou Miqueias? Terremotos, fogo e não sei. Aqui não é diferente. Alguém lê o versículo 5 do capítulo 1. Mais uma vez mostra Deus chegando como o grandioso, aquele que tem poder para fazer justiça nesse mundo. E aí, os versos 6 a 8. Alguém lê os versos 6 a 8. Quem pode manter-se diante do seu furor? Quem pode subsistir diante do ardor da sua ira? A sua corda se derramou como um fogo, e por ela as rochas são fendidas. Pode ler 6, 7, 8 também. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, conhece os que nele confiam. Perdão, é o 6 a 8. O 8 também. E com a inundação transbordante acabará uma vez com o lugar dela, e até para dentro das trevas perseguirá os seus inimigos. Olha como é que é um texto duro que fala de Deus. Deus, ele tem o seu furor, ele vai aplacar a sua ira sobre as pessoas, sobre aqueles que pecaram diante do Senhor. Mas tem um intervalinho nesse meio que é bonito, versículo 7. Porque o Senhor é bom. Mesmo ele tendo toda essa ira diante do pecado, porque Deus, ele odeia o pecado de fato. Nós temos que ter medo do pecado. Nós temos que fugir do pecado o máximo que a gente puder. Porque Deus odeia o pecado. Mas ele faz isso, versículo 7, porque ele é bom. Ele é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Muito interessante esse final desse salmo que Naum coloca no início, mostrando que Deus, ele vai castigar quem merece ser castigado por causa do pecado, mas ele vai ser bondoso com aqueles que se colocam debaixo dele, ou seja, o seu povo, ele vai salvar o seu povo. E aí o restante desse trecho primeiro aí, começa a anunciar o juízo para Nínive, mas tem uma mensagenzinha de esperança para Israel. No versículo 11, Nínive vai ser introduzida aí no texto de Naum. No versículo 15, é uma mensagem de consolo para Judá. Alguém lê o versículo 15 do capítulo 1? Deus está falando, pode se alegrar, Judá, porque aquele seu inimigo, ele caiu, ele vai ser destruído completamente. Mas tem mais, aí o versículo 1 do capítulo 2 é um anúncio primeiro aí, direto contra Nínive. Diz aí, o destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. Ele está anunciando diretamente contra Nínive aí no capítulo 2. E depois, logo em seguida, para finalizar essa primeira parte, ele vai mandar uma mensagem de esperança que amplia não só a Judá, mas também a Israel. Veja lá o versículo 2. Porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel, porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus
sarmentos. Ou seja, ele estava falando de Judá e agora ele amplia também para o povo de Israel do Reino do Norte. Vai ser uma salvação completa. Principalmente porque quem a Assíria destruiu? O Reino do Norte. O Reino do Norte caiu justamente pela Assíria. Então vai ser como se fosse uma vingança também sobre a queda do reino da Assíria. Então todo esse capítulo 1 e esse inicinho do 2 serve para mostrar para a gente que o objetivo de Naum é retratar a queda de Nínive como um exemplo de como Deus não permite que nações incrédulas que pensam que podem agir por si só. Essa é uma perspectiva que tem que vir para a gente não só para essa época aqui, mas para qualquer inimigo do povo de Deus. Nenhum inimigo subsiste diante do poder do Senhor. E aí a gente vem para a segunda e última parte de Naum, os capítulos 2 e 3, que fala justamente sobre a queda de Nínive. Gente, os versículos 3 a 10 é uma mensagem bem vívida dessa queda de Nínive. Ele declara coisas muito específicas. Ele começa como se fosse falando a linha de frente dos soldados, que ele vai usar a Babilônia, né, para derrotar a Nínive, a linha de frente dos soldados da Babilônia, depois o ataque dos carros desse exército, depois a queda das muralhas, depois o massacre do próprio povo e depois o saqueamento da cidade. Veja, ele declara parte a parte dessa queda da cidade de Nínive. O povo, o exército chegando, entrando, destruindo a linha de frente, as muralhas, depois o povo e depois saqueando a cidade. É bem vívida a mensagem de Naum dessa queda. Depois Naum ele traz uma mensagem sarcástica, vamos dizer assim, a Nínive. Por quê? Vamos ler lá os versículos, capítulo 2, versículos 11 a 13. Olha o que está dizendo. Onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leõezinhos, onde passeavam o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei a fumaça dos teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos. Arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Nínive se achava como o rei dos animais, o próprio leão, aquele que domina todo o resto e faz as coisas para si. Mas Deus vai mostrar para eles quem de fato é o leão verdadeiro, aquele que vai subjugar aquela cidade e vai transformar ela em cinzas. Isso é importante para a gente aprender aqui também, que muitas pessoas longe de Deus pensam estar no topo, pensam conseguir fazer as coisas por si só, da maneira como quiser, sem dar coisa para ninguém, sem dar satisfação para ninguém. Os grandes líderes desse mundo, principalmente os ditadores, lembra deles? Sei lá, Hitler, Stalin. Eles não tinham regras, eles faziam as próprias regras. E Deus pega e faz como Nínive aqui. Ele destrói esses grandes líderes que acham que podem fazer as coisas por satisfação própria, sem dar satisfação ao verdadeiro rei. Uma coisa interessante aqui, que eu acho que é legal da gente falar. A gente acha muitas vezes que Deus, o problema é Deus podar a nossa liberdade, né? Quem é de fora da igreja acha que os cristãos têm a liberdade podada, né? E por isso eles não querem ser cristãos, eles querem fazer as coisas por si só. Querem ter livres para fazer aquilo que quiserem. Mas vejam quem foram os piores homens desse mundo. Foram os homens mais livres possíveis. Vocês já pensaram nisso? Hitler, ou sei lá, o faraó, vamos lembrar do faraó. Eram homens que não tinham regras, eles faziam as próprias regras. Eles tinham toda a liberdade possível. E isso fez com que os corações deles fossem muito longe de Deus. Porque o nosso coração ele é cheio de maldade. A gente precisa de limites estabelecidos por Deus. Isso é bom para nós. Quando isso não acontece, a gente tem vários exemplos nesse mundo de quão ruim o mundo pode ficar por conta de uma liberdade não limitada pelo Senhor.
Não estou dizendo que nós não somos livres, mas nós temos sim liberdade, mas uma liberdade que tem parâmetros estabelecidos por Deus. Pode falar, Rafa. É só uma contribuição que tem que estar vendo que você falou, eu vou guardar para o final, porque a Mari estava perguntando aqui a respeito de Nínive. E a gente viu na aula passada a respeito de Jonas, e a gente viu que toda Nínive se arrependeu. Sim, vou falar sobre isso. Você vai falar sobre isso? Vou no finalzinho. Mas pode completar. Você quer que eu fale no final e depois você complementa? Eu falo aí, se eu não tiver falado o que você fala, você complementa. Beleza. Então vamos seguir aqui. Por fim, a última mensagem, são os motivos da queda de Nínive. Justamente, Nínive não tinha se arrependido lá na época de Jonas, anos antes. Deus vai apresentar quais são. Naum aqui, como instrumento de Deus, vai apresentar quais foram os motivos para a queda de Nínive. Veja aí os versos 4 a 7. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias que vendia os povos como a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Ele está anunciando aí pecados de Nínive, que Nínive se prostituía e usava e humilhava a quem ela subjugava. Ela achava que estava no topo e pegava as cidades e humilhava como se fossem prostitutas. O que Deus está falando? Vou fazer a mesma coisa com vocês. É um texto difícil. Se você ler o restante desses versículos aí, você vai ver que é uma humilhação. Vamos até ler para vocês verem como o livro de Naum é sombrio. Olha o que ele diz no versículo 5. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas da tua saia sobre o teu rosto e mostrarei às nações a tua nudez e aos reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti a imundícia, tratar-te-ei com desprezo e te porei como espetáculo. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? Olha que texto pesado. Nínive não seria só destruída, ela seria humilhada. É um texto pesado que Naum coloca aqui. Um segundo motivo. Versículo 8, a gente até leu, né, que cita a cidade de Tebas, aí, no Amon. Da mesma forma como os próprios assírios destruíram aquela cidade, Deus vai destruir vocês também. Da mesma forma como vocês conquistaram aquela cidade, querendo ter aquilo que eles tinham, Deus vai fazer a mesma coisa com vocês. Versículo 8, né? E aí ele vai do 8 até o 17 falando sobre isso. E aí, o juízo virá e não vai ter mais volta. Verso 18 e o início do 19. Os teus pastores dormem, ó rei da Assíria. Os teus nobres dormitam. O teu povo se derrama pelos montes. E não há quem o ajunte. Não há remédio para a tua ferida. Deus está falando, não tem mais volta. Vocês vão cair. Não vai haver esperança para vocês. E aí ele termina no versículo 19 com mais um sarcasmo aí de Naum. A tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti. Porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Olha que final tenebroso aí para a cidade, né? As pessoas bateriam palmas. Por quê? Porque as pessoas estão comemorando o fim de um reinado tão vil e destruidor que foi o deles. E olha que interessante, agora puxando justamente para Jonas. Quais são os dois livros na Bíblia que terminam com uma pergunta retórica? Jonas e Naum. Os dois tratando de Nínive. Jonas, ele trata da salvação de Nínive, com uma pergunta retórica de Deus para Jonas, e a sua compaixão para aquele povo. Por que você não tem essa compaixão? Lá no final de Jonas. Vamos abrir lá, né, para ver. Jonas 4, último versículo. Alguém que abriu aí pode ler.
Deus, ele então tem uma mensagem, uma pergunta retórica aí para Jonas. Por que eu não posso ter compaixão de um povo que não sabe nem discernir o que faz? Lembra que na época de Nínive aí, era antes do grande fortalecimento aí da Assíria, né? E agora ele termina em Naum, no 3:1, 3:19, fazendo também uma pergunta retórica. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palma diante de ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? É bem provável que Naum tenha feito terminado esse texto com essa pergunta de propósito, para mostrar a relação entre os dois livros e para mostrar o contraste entre ambos os livros, que tratam de um mesmo povo e mostram que Deus, ele é justo, ele dá a oportunidade quando o povo precisa dessa oportunidade. Lá atrás, em Jonas, ele deu a oportunidade, ele pregou o evangelho para aquele povo, um povo que não sabia discernir entre uma coisa e outra, mas Deus, ele é justo também para salvar e para punir a quem merece. E eles fizeram maldades atrás de maldades, tanto que o povo bateria palmas e ficaria feliz com a queda deles, porque Deus pune quem merece também. É porque é o seguinte, quem fica na cabeça, e aí veio a justiça e a ira de Deus como destruição total. Então acho que são épocas e povos diferentes na mesma Sim, cidade. exatamente. Eu acho que uma outra coisa importante nesse ponto que o Rafa levantou é o que o poder, mais uma vez, faz com as pessoas. Porque a Assíria, do tempo de Jonas até esse tempo aqui, ela foi o grande reino dominante da época. E o poder, então, foi crescendo naquele povo. E o poder corrompe. E então, por isso, depois, justamente do versículo que você leu e outras coisas, os reis foram se corrompendo e Deus, então, veio e interviu e salvou o seu povo, destruindo esse reino. Para a gente finalizar, aplicações e levando a Cristo. Primeiro, a derrocada da humanidade e o juízo de Deus. O livro de Naum é um livro sombrio, como a gente viu aqui, é um livro que tem vários trechos difíceis até da gente ler, né, que embrulha o estômago, mas aborda a tragédia que o ser humano pode chegar por conta do pecado. Mas também mostra a bondade e a justiça de Deus em oferecer vitória ao seu povo e derrotar os seus inimigos. Esse livro, ele não possui nenhuma profecia específica messiânica, direta, escrita, igual o livro de Miqueias trouxe para a gente. Não, ele não tem nenhuma profecia específica dessa, mas ele aponta para a justiça final de Deus na vitória de Jesus Cristo. Quando todo olho verá que Cristo vai derrotar todos os nossos grandes inimigos, principalmente a morte. Vamos ler um texto que fala justamente isso para a gente finalizar? Vamos abrir em 1 Coríntios. Vamos abrir todo mundo lá, a gente vai ler junto esse texto para a gente finalizar. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, versículos 24 a 28. 1 Coríntios 15, 24 a 28. Vamos ler todo mundo junto? O texto diz assim: E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo
em todos. Essa é a nossa grande esperança depois desse livro de Naum, que Cristo, tal como Deus derrotou aquele grande inimigo, Cristo virá mais uma vez e ele vai estabelecer plenamente a derrota de todos os inimigos. E para juntar com Miqueias, vai estabelecer plena paz para todo o povo de Deus. Amém? Vamos orar? Depois, se alguém tiver alguma coisa para dizer, pode levantar a mão. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por esses 2 livros da palavra do Senhor, o livro de Miqueias e o livro de Naum. Às vezes são tão deixados de lado, né, por serem livros pequenos, que às vezes tratam de assuntos tão distantes de nós, mas nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ensine cada vez mais por meio deles, por meio da Tua palavra, e que nós possamos confiar cada vez mais em Ti, que é o Senhor quem luta por nós, é o Senhor que vence por nós, e por meio do Senhor nós temos plena salvação de todos os nossos problemas. Obrigado por isso, no nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém.